Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente começar mais um estudo de mercado, começando essa semana, né? Para a gente falar um pouco do que é que está acontecendo no gráfico. Antes eu não poderia deixar de dar os recados iniciais. Primeiramente, pedir desculpas por sexta-feira, que eu acabei não conseguindo fazer a live. Por conta de alguns problemas aí que eu tive com, infelizmente, meu filho tá doente, tive que fazer uma correria aí e acabou que não dando certo. Mas estamos de volta para mais um estudo aí, vamos falar dessa semana, né? Pra gente começar a semana bem. Antes, não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o canal, né? Ativar o sininho aí para receber as notificações. Vamos começar com umas novidades legais. Essa semana eu vou estar começando a divulgar aí algumas aulas curtas, tá? É um treinamento que eu tenho gravado e eu vou começar a lançar aulas curtas, de 15 minutos, 12 minutos, 10 minutos, falando um pouco de price action. E algumas aulas também que eu vou fazer conforme eu ver algumas movimentações no pregão durante o dia. Ao invés de eu falar no estudo de mercado, eu vou estar fazendo aulas específicas dessas movimentações, que é para ficar gravado, para vocês terem aí na minha playlist de aulas de price action, tá engrandecendo mais o canal e deixando mais conteúdo para vocês. Beleza? Antes da gente começar aqui, não poderia deixar de passar aqui para vocês o disclaimer, né? Lembrando que tudo que a gente fala aqui é para fins educacionais, nada que a gente fala aqui se trata de recomendação de compra e venda de algum ativo. Isso é tudo para que possamos ter aprendizado do que a gente vai fazer, beleza? Então bora pro gráfico aqui para a gente dar uma olhada, como a gente sempre faz na semana, né? A gente começar no gráfico diário. E aqui no gráfico diário, a gente começa falando um pouco do movimento que eu tinha falado na semana passada, até na live de quarta-feira, que um aluno tinha me perguntado sobre isso aqui ter sido um topo, né? No diário. E eu falei, sim, foi um topo e a grande diferença seria esse cara aqui. Né? O que eu falei para ele? Esse cara aqui seria o cara que faria a diferença no movimento. Por quê? Porque esse cara aqui, ele rompeu o topo. Olha, quando a gente observa aqui, ó, ele rompeu o topo, mas ele fechou no limite do topo. Ou seja, aparentemente ele foi buscar liquidez e voltou. E que o candle do dia seguinte, a gente teria a definição, né? Do lado que o preço poderia estar caminhando. E o que aconteceu no dia seguinte? Se a gente traça aqui, ó, máxima e mínima, né? E aqui a máxima. O que a gente observa aqui? Que nos 2 dias subsequentes, o preço seguiu fazendo inside candles dentro dele, ou seja, ainda estava validado como um candle de topo, ou seja, o lado que o preço rompesse é o lado que daria continuidade na tendência. E o que aconteceu? Opa, apaguei aqui. E o que aconteceu no pregão de sexta-feira? O preço, ele simplesmente rompeu para cima, né? Ele abriu no 50%, não desceu e subiu. E aí nisso, o que a gente tem de característica? A gente tem como característica que está sinalizando um rompimento. E aí o que a gente faz quando está caracterizando o rompimento? A gente tem que aguardar, né? Então, no diário, a perspectiva continua de alta. Por quê? A perspectiva do diário, ela fez esse movimento aqui. Ou seja, ele ainda está fazendo topos e fundos mais baixos. Então, quando a gente começa a pensar
no que fazer, em como operar, o que a gente vai fazer aqui? A gente passa para os 60 minutos. Nos 60 minutos, a gente começa a ter um desenho aqui. De que forma? De uma forma onde a gente pode ter uma inversão em caso de perda. Ou seja, aqui a gente tem um canal, certo? A gente segue com esse canal traçado, porque ele não perdeu, né? Aqui ele chegou a violar, mas logo voltou para dentro do canal e seguiu, né? Respeitando esse fundo aqui. E agora o que a gente tem aqui? A gente tem aqui esse topo de continuidade e essa região aqui como sendo a região do choque, né? A região do choque, que é a região que a gente vai esperar para a reversão de tendência. E aqui nós temos a região de fundo. Ou seja, qual que é a expectativa agora? Para pensar em venda, o preço teria que fazer isso aqui, né? Romper esse fundo aqui, deixar um topo mais baixo, caracterizando o ombro, cabeça, ombro, para vir buscar o fundo. Enquanto o preço estiver acima dessa região amarela, a gente pensa em compra. Então, se o preço abrir aqui dentro, Emerson, se o preço abrir aqui dentro, a gente vai pensar por compra o mais próximo do fundo possível, tá? A gente nunca vai assim, o preço abriu aqui, eu vou sair vendendo aqui porque vai arriscar uma contra-tendência. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Muito cuidado, porque às vezes pode acontecer do preço abrir aqui, aí ele dá aquela descida para buscar liquidez, depois volta, estopando quem achou que aqui era topo e saiu vendendo, e aí ele dá aquela subida que ele nem olha para trás, sobe direto. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Para não correr esse risco de vender aqui achando que está no topo e aí tomar um stop. Lembrem-se que depende tudo da abertura, tá? Então a gente coloca aqui vamos botar aqui nos 5 minutos. Por quê? Porque nos 5 minutos vocês têm um parâmetro. Porque nos 5 minutos eu tenho essa região aqui, ó, que é uma região importante, tá? Então aqui eu deixo marcado uma linhazinha. Por quê? Porque é uma linha de atenção, tá? Por que linha de atenção? Porque se o preço voltar aqui para baixo, ele pode vir fazer o pullback para depois subir, certo? Mas lembre-se, a linha de referência é amarela, então essa linha aqui ela fica só como uma linha de atenção. Uma linha de atenção para que se o preço abrir rompendo ela, vocês fiquem espertos, tá? Então esse é o desenho que a gente tem no índice. Até a gente pensar aqui, ó, nós temos um canal macro, e aqui se vocês pararem para analisar, ó, eu vou até marcar aqui para vocês prestarem atenção. Do canal, linha central, aplicar. Olha aqui o que o preço está fazendo, tá? Então vou deixar até marcada essa linha central do canal aqui, porque foi exatamente onde o preço foi beliscar. Vem como ele respeita. Então, pessoal, muita atenção, porque o preço está respeitando essa zona de baixo do canal, que é canal dentro do canal, certo? Né? Que até assim vocês podem ver que ele vira o suporte, vira resistência no canal. Ele vinha batendo aqui e subindo, e aí ele começa a bater e voltar. Ó, bater e voltar. Então, aqui que a gente tem que esperar agora nesse canal é ele não romper o fundo e pegar a subida, tá? Então, assim, e para pegar a venda, teria que fazer esse movimento. Então, esse é o desenho que a gente tem para amanhã, segunda-feira. Dando uma olhadinha no dólar aqui, ó, mesma coisa. No gráfico diário, o dólar ele acabou rompendo o fundo, ó. Ele rompeu o fundo que ele vinha fazendo. Isso significa o quê? Significa que ele
E ele rompeu com o candle de força, tá? O candle diário de rompimento do dólar é um candle de força. Eu vou até marcar esse como, né? E aí no dólar a gente tem essa característica aqui. A gente tem a barreira de continuidade e a gente tem a volta. Então, assim, para a gente pensar em compra, o preço teria que subir aqui para cima. Para cima dessa linha verde, tá? Enquanto isso, se o preço subiu perto do... está mais perto do topo, procura por venda. Rompeu o fundo, espera a volta e procura por venda. Esse é o cenário no dólar. Quando a gente olha os 60 minutos, ó, a gente tem essas zonas aí. E aí a gente tem o quê? A gente tem uma região importante aqui. A gente deixa essa LTB traçada nos 60 minutos, porque a gente tem essa região aqui, ó, que é uma região importante, que o preço pode vir até aqui testar para voltar a cair, tá? Inclusive, eu vou deixar marcado aqui como atenção, assim como eu fiz no índice, tá? Só para vocês verem como uma... Eu vou até deixar ele só pontilhadinho, para vocês entenderem que é uma região de atenção, tá? Ficar esperto que o preço pode subir até aqui e cair. Ou até mesmo ele pode ir buscar essa região aqui ainda, e mesmo assim ainda consegue na tendência de baixa, tá? Então essa é a característica do preço do dólar. Se ele abrir aqui dentro desse range, esperar ele subir o máximo possível para vender, né? Deixando um topo, claro, deixando um topo mais baixo do que esses topos aqui. Se por acaso ele romper algum desses outros topos, já fiquem espertos que ele pode estar enfraquecendo a tendência de baixa. Certo? Então era isso. Então, um resumo aí de domingo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um excelente final de noite e um ótimo pregão amanhã. E amanhã, a partir das 9h30 da manhã, a gente está ao vivo no YouTube, das 9h30 às 10h30, operando com o pessoal. Fechado? Grande abraço a todos. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.